seja um sábado de paz para todos nós e que a presença de Adonai permaneça em nosso meio. A Torá diz, e na verdade o maior argumento que Moisés usou diante de Adonai ao longo do período de caminhada do deserto, quando Israel repetidamente pecava e retornava a cair diante daquilo que não conseguia se corrigir, e Adonai jurava que destruiria Israel, Moisés chegava diante de Adonai e dizia: não é pela tua presença em nosso meio, Adonai, que somos um povo separado e escolhido. E a palavra diz que Adonai, ele se arrependia e voltava atrás e dava a Israel condição de continuar mais um tempo. Uma casa só subsiste diante da presença de Adonai se nela houver o diferencial que é a presença de Adonai nela. Porque se não houver, torna-se um lugar comum como qualquer outro. O que fez de Israel uma nação e faz de Israel uma nação separada é a promessa de Adonai que nunca deixaria e nunca abandonaria Israel. E é por isso que nós precisamos entender o nosso enxerto nessa oliveira, para que nós venhamos a também não sermos tidos como um povo qualquer, mas sejamos tidos como povo de Elohim, amém? A paraxá dessa semana, a 12ª paraxá, Vaieri, e ele viveu, o Leomar já introduziu para nós, encontra-se no capítulo 47 de Gênesis, Bereshit, verso 28, a Gênesis 50, verso 26. O salmo da semana é o Salmo 41. A Haftará de referência, a leitura dos profetas e dos reis se encontra em 1 Reis, capítulo 2, do verso 1 a 12, e a Brit Hadashá, o Segundo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 9. Essa é a estrutura que nos guiou durante essa semana. Esta foi a base fundamental que Adonai nos entregou para que nós entendêssemos aquilo que Ele precisava nos falar esta semana e chegássemos a esse Shabat em condições de poder cumprir à risca tudo o que Ele exige de nós. A paraxá dessa semana, ela toca num ponto que talvez nesses 15, 20 anos de caminhada nessa casa, eu nunca me atentei para o que essa paraxá ensina. E enquanto eu estudava ao longo dessa semana a porção, o Eterno me ensinou algo que é prático. Eu estou com mais aqui, pastor, obrigado. É prático e espiritual ao mesmo tempo. Vocês vão ver que, à medida que nós formos estudando a palavra, o prático e o espiritual se misturam, de maneira que você nem vive só o espiritual e você nem pode viver só o que é prático. Você e eu precisamos entender que a prática nos leva a entender o cunho espiritual do ensino de Adonai que nós temos. E não há coisa melhor para isso, quando Ele te toma e faz você viver e experimentar o ensino na sua própria vida, porque ninguém tira isso de você. Quando Ele faz algo que te marca, que traz em você memórias no seu corpo físico e na sua alma, ninguém tira isso de você. Quando você vive uma experiência de ver uma paraxá se cumprindo na sua vida, ninguém tira isso de você pelo resto da sua vida. Que todos nós tenhamos a capacidade que o patriarca Jacó e que José tiveram para viver e experimentar essas coisas. Nós vamos ao capítulo 47, verso 28, nós vamos ler até o 31 juntos. Verso 28, Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e os anos da sua vida foram 147. Aproximando-se o tempo da morte de Israel, ele chamou José, seu filho, e lhe disse: se achei graça a teus olhos, rogo-te que ponha a tua mão debaixo da minha coxa, e usa para comigo de benevolência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que quando eu tiver dormido com meus pais, me levarás do Egito e me sepultarás onde eles foram sepultados. Respondeu José: farei conforme a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele lhe jurou, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. O descorrer dessa paraxá vai nos levar a entender
um princípio que eu aprendi essa semana. Se eu e você quisermos, e assim desejarmos, cumprir os mandamentos de Adonai ao longo das nossas vidas, à risca, da maneira espiritual a qual ela foi instituída para nós, não há como nós fazermos isso se não enfrentarmos o opróbrio e a vergonha pelo nome de Adonai sendo proclamado nas nossas vidas. O nome de Adonai não é motivo de vergonha e de opróbrio para nós. Mas quando aqueles que nos veem cumprir tais mandamentos não enxergam a maneira espiritual a qual ele foi concedido à humanidade, o nosso nome, a nossa ética, a nossa moral, os nossos princípios normalmente são lançados na lama, porque esse é um preço que todo aquele que quer ser fiel a Adonai terá que carregar do início ao último dia de suas vidas. Não existe aquela filosofia humana quando morre um líder religioso e ele sofre uma semana, um mês de homenagens e eles são exaltados, exaltados e exaltados pela obra que fizeram. Não. Se nós olharmos dentro de um cunho de Torá, nós somos enterrados num campo e ali aguardamos que as outras gerações venham ser enterradas naquele mesmo campo. Mas nós carregamos conosco o opróbrio de estarmos ali enterrados em nome da Torá e em nome do nome de Adonai. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, foi assim com José e será com todo aquele que assumir a vergonha pública e o opróbrio público de carregar sobre si o nome de Adonai como uma bandeira. Todo aquele que vive de uma forma oposta a isso, não carrega o nome e não cumpre a Torá de Adonai dentro do contexto espiritual que ela foi escrita. Nós vamos ver dentro da própria Paraxá, os patriarcas sendo levados a uma vergonha pública em prol de cumprir um ou mais mandamentos instituídos para ele na própria Torá. E eu fiquei estatelado diante de Adonai que como em 20 anos eu não havia entendido isso. E o choro vem porque dói, o choro vem porque tem um preço alto a se cumprir por esta vergonha pública, mas a recompensa, ela vem para aquele que crê que depois da sepultura existe vida. Existe uma promessa de ressurreição mediada pelo Messias Yeshua, Jesus o Messias, que nos levará a usufruir de todo o benefício desta vergonha que nós carregamos conosco ao longo dessa mísera vida que nós temos aqui. Eu digo mísera porque nós estamos longe de alcançar a plenitude de vida que Adonai tem para nós quando houver a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios capítulo 15, como a pastora Sandra nos ensina sempre, é o tratado de ressurreição dos mortos. Se você olhar dentro do contexto que Paulo ali escreve e exorta em linha com a Torá, você vai ver que desde os patriarcas existe a pregação de ressurreição dos mortos para nós. E nós vamos ver que isso tem tudo a ver com a exigência que o patriarca faz ao seu primogênito espiritual, Yosef, José, nesse pequeno trecho aqui que nós lemos. Se nós olharmos isso, todo o peso, toda a vergonha e toda a necessidade de passar por essas condições, elas vão nos fazendo cada dia mais aptos a passar por elas. Não há como nós sermos preparados para isso se nós não vivermos o opróbrio. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem do que eu estou falando. Qual foi a ordem de Adonai que ele deu a nós quando nós fomos para a rua 7 proclamar ali, leve o meu nome e proclame o meu nome, não foi essa a ordem? O opróbrio de estar ali louvando a um Elohim que o povo não conhece, a tocar um chofar que o povo acha que nós estamos chamando boi de algum lugar para passar cruzando a rua 7, que nós estamos fazendo algum tipo de macumba ou de coisa do tipo, este opróbrio de dar a nossa cara para bater ali na rua 7 toda sexta-feira, como os músicos, os levitas e os irmãos têm feito sexta após sexta, é o início do opróbrio que temos que carregar em prol do nome de Adonai ser proclamado nesta cidade.
No edifício Antares, que está ali estabelecido como uma base estrutural para que a Rua 7 funcione, nós somos tidos como mentirosos, nós somos tidos como, eu digo isso, eu, Leomar, Dinair, Felipe, Tatiane, Alessia, Anderson, Monique, Leonardo Rodrigues, todo mundo que está naquela leva do Antares. Nós somos os que querem usurpar, nós somos os que querem se beneficiar, nós somos os que não temos as contas assinadas por um conselho fiscal porque nos acusam de corrupção e roubo, diante de 99 famílias de um edifício. É o opróbrio que nós carregamos sobre nós, para que se mantenha a ordem de Adonai. Vai e toma aquilo por assalto. Se nós olharmos para esta vergonha, nós desistiremos. Se essa vergonha for maior do que o prazer de cumprir o estabelecimento, os mandamentos de Adonai ali estabelecidos, nós vamos abandonar. Por isso que nós temos que continuar louvando Adonai quando vierem todas estas coisas sobre nós. Porque enquanto houver silêncio, é porque nós estamos fazendo alguma coisa errada. Quando vem sobre nós esse tipo de coisa, é porque nós estamos incomodando no lugar e no ponto certo que Adonai nos chamou para isso. Observa que o ponto alto dessa primeira leitura que nós fizemos é o pedido de Jacó, e ele enfatiza que não era um pedido comum, ele diz: jura-me. A palavra jurar, nas línguas ocidentais, ela perde um pouco a força que ela tem quando ela é levada ao cunho oriental de onde ela surgiu. Se nós olharmos e falarmos assim: Leomar, você jura para mim que você vai pagar um almoço para mim ali hoje? Ah, eu juro, Léo. O Leomar pode esquecer do almoço e abandonar, pastor. Ele jurou e ele abandonou. Então todo mundo jura. Eu juro que eu não menti. Eu juro que eu não fiz isso. É uma terminologia que, infelizmente, nós temos o hábito de usar, que está totalmente oposta ao conceito que jurar traz dentro de um cunho bíblico. E eu vou mostrar para vocês isso aqui para nós entendermos o peso que recai sobre José quando o pai dele pede a ele: jura-me. Nós vamos entender que o juramento solene proposto ali por Jacó, ele traz sobre José e sobre o próprio Jacó um opróbrio e uma vergonha para que ele fosse cumprido. Imagina você ser impulsionado a aceitar um juramento, o qual você sabe e tem consciência que esse juramento, para ser cumprido, te levará obrigatoriamente a passar uma vida de vergonha e opróbrio diante dos homens que não entendem o que você está fazendo. Essa é a condição do patriarca Jacó e do patriarca José aqui nesse momento. Juramento em hebraico é shebua, que deriva do verbo jurar, que no hebraico é shaba. Ele traz a ideia de prender-se a um juramento ou fazer alguém jurar. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que aquele que vai cumprir o juramento não é a pessoa ativa que conclama o juramento. Por isso, o nosso erro. Quem oferece o juramento impõe sobre a pessoa o cumprimento do mandamento, e não é voluntariamente que ele se posta a cumprir um juramento. José não chegou ao pai: pai, eu juro que te enterro no Egito. Não. Ele recebe sobre ele a carga do: jura-me, pai, filho, que me enterrará no Egito. É diferente. Porque você não tem opção de dizer não se você quiser cumprir a vontade de Elohim na sua e na minha vida. Esse é o problema. E aí começa o tal do achatar sobre a gente. Acaba o livre-arbítrio. Você não tem opção de dizer eu quero e eu não quero. Ou você cumpre ou você cumpre. Doa a quem doer, custe o que custar. Ou cumpre ou cumpre. Senão é morte. Não há vida. E nós vamos ver aqui que dentro desse cunho, eu estudando um pouco mais a raiz dessa palavra, a palavra shaba, ela possui uma íntima semelhança gramatical no hebraico com a palavra sheba, sheva, que significa 7.
Por isso, jurar em hebraico pode significar também setear. Presta atenção nisso. Jurar no hebraico pode significar setear, pela força do 7 imposto sobre a palavra jurar, sheba. Ou seja, comprometer-se por meio de 7 coisas, mostrando a importância do número 7, quando relacionado ao comprometimento de cumprir com o juramento feito, custe o que custar. Este conceito, ele embute um cunho de sacralidade e santidade no acordo realizado, tomando como Elohim única testemunha entre o juramento. O que Jacó faz com José é lançar uma tonelada em cima de José e dizer: Elohim está olhando para você, se você vai ter condição de cumprir o que eu estou te pedindo. Muda bastante o conceito de jurar para nós, não muda? Talvez, quando a gente encara a coisa dessa forma, nós vamos ver que o Eterno, ele nos permite pensar, pastora, antes de usarmos palavras com peso e tamanho, porque nós temos que ter a consciência daquilo que estamos fazendo e sabermos que mesmo por fé, nós somos indesculpáveis, porque nós dizemos sim a Adonai. E interessante essa questão do 7, vocês não precisam voltar lá não, mas no capítulo 21 de Gênesis, quando ocorre aquela, vamos dizer, aquela argumentação entre Abimeleque e Abraão, quando Abimeleque vem exigir de Abraão, e Abraão retruca ele dizendo a questão do poço, Abraão toma 7 cordeiros como testemunha entre o pacto e entre a aliança entre Abimeleque e Abraão, fazendo ali uma força de juramento, porque envolvia um território que Abraão no futuro precisaria dar aos seus descendentes. Então Abraão, ele tem a consciência de que o território precisava ser marcado com a sua presença em todo o tempo. Uma das coisas que Abraão faz é enterrar Sara dentro do território. Ele se enterra. Nós já conversamos sobre isso, que tem força de escritura enterrar um parente com direito à posse da terra naquela terra. Nós já estudamos isso aqui juntos. Outra questão que você pode fazer é fazer a força de um juramento, tendo 7 como base, porque você coloca Elohim como testemunha do juramento que há entre as partes. Aqui no capítulo 21, depois vocês leiam em casa, vocês vão ver que ele faz questão de separar 7 cordeiros para testificar o juramento colocado, feito naquele lugar entre eles dois. E nós vamos ver que Isaac depois na frente recorre a esse juramento pelo problema que os descendentes de Abimeleque ou o próprio Abimeleque leva a ele enfrentar. Por favor, pastor, pega o microfone. Não está ouvindo não, pastor. Está ligado já. Abraão vai com Isaac a Beersheba. Os dois, depois do sacrifício, os dois sobem juntos. A Beersheba, diz a Torá em Gênesis 22. Sobem juntos, com o mesmo pensamento, a mesma fala e a mesma ação. Uma ação de continuidade do que havia começado com a sua descendência. E nós vamos ver, pastor, que isso tem tudo a ver com o que Jacó faz aqui com José. Ele precisava que a descendência entendesse a importância do que ele exigia da descendência ali naquele momento. A expressão utilizada aqui na nossa tradução diz assim no verso 29, capítulo 47, verso 29. Aproximando-se o tempo da morte de Israel, ele chamou José, seu filho, e lhe disse: Se achei graça aos teus olhos, rogo-te que ponha a tua mão debaixo da minha coxa e usa para comigo de benevolência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. A expressão põe a tua mão debaixo da minha coxa, nós todos já sabemos que ela é um eufemismo literário. Ela é um mel na boca para que não traga a nós o verdadeiro conceito do que Abraão, do que Jacó estava pedindo ali naquele momento. O ato de botar a mão na coxa não era propriamente a mão na coxa. O órgão viril do homem era utilizado como ponto do corpo, onde aquele que conclamava o pacto pedia para que ali fosse firmada a aliança com aquele que cumpriria o pacto ou o juramento. Então, José toca o órgão viril de Jacó para mostrar duas coisas para nós:
A primeira é que dependeria de força e virilidade para cumprir o que Adonai exigia dele. E o segundo, ali é onde tem a circuncisão de Abraão. Então ele remete à força da promessa que Abraão recebe quando é circuncidado, para que José tivesse força para dar seguimento ao que Jacó pedia. É a geração dando sequência ao trabalho de outra geração. Por favor, pai. Só querendo lembrar que os nossos pais ensinam, os rabis ensinam, que é neste momento que José alcança a condição de varão perfeito. Amém. Ele alcança o ápice quando ele entende a necessidade, porque ele assume para ele definitivamente a primogenitura que Jacó já havia em seus planos desenhado para ele. E ali é como se ele dissesse: eu aceito a carga que tu colocas sobre os meus ombros. E aí José se faz valer disso para cumprir cada uma das peculiaridades que ele foi exigido para cumprir nisso aqui. Por favor, pastor. Fica à vontade, lembrar, pastor. Claro. Que esse ato de botar a mão no órgão ali, também ocorreu com Eliezer. Sim, com Abraão, né? Dentro de um contexto, Abraão pede para que ele coloque ali também a mão para que firmasse esse acordo, né? Amém. Interessante, pastor, que José, quando faz isso, acredito eu, pastor, isso é uma opinião pessoal, que ele faz por submissão ao Pai, por amor ao Eterno, mas por fé. José ainda ali, eu acredito que ele não, porque ele ainda não havia vivido o peso do que ele está verdando ali naquele momento, mas ele faz. E o que me chama muita atenção é que se nós olharmos o capítulo 50 lá no finalzinho, vai lá no capítulo 50 para vocês verem aqui, a morte de José narrada. Olha o verso 22 ao 26. José habitou no Egito, ele e a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Isso aqui dá para a gente entender que ele viveu o peso do que ele recebeu até a morte dele, que ele viveu anos depois disso. Disse José a seus irmãos: eu morro, mas Elohim certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e Jacó. Ele remete a promessa de novo, ou seja, eu estou morrendo, mas vocês lembrem que não para a promessa que eu recebi do meu pai. E olha aqui aonde que ele confirma isso para nós. E José fez Sheba. Ele usa do mesmo mecanismo que Jacó usa para confrontar a José, José usa para com seus filhos, para que eles não esquecessem o pacto que deveria continuar ao longo das gerações. José diz assim: jura. Ele joga sobre a nação de Israel o peso que ele recebeu de Jacó, pastora, para que a descendência continuasse. Proclamando de geração em geração a promessa até que Yeshua HaMashiach viesse para nós e ela nos alcançasse. Por isso que essa porção ela vai estar ligada na próxima porção. Totalmente. Totalmente. Amém. Você vai ver o próprio da nação de Israel por esquecer esse mandamento. Aí eu escrevi assim: o propósito de um juramento é beneficiar aquele que realiza o pacto e também as gerações que vêm a seguir dele, pois o juramento gera esperança no coração daquele que crê no cumprimento do mesmo. Aí você sabe o que eu me lembrei aqui orando de manhã? Neemias capítulo 10. Abre lá para a gente. Todo mundo lembra o que significou Neemias capítulo 10 para nós há um tempo atrás? O Leomar usa essa frase que chega a doer quando o Leomar fala. Eu ouço o Leomar falando dessa frase e dói, principalmente quando ele ora. Ele usa a seguinte frase: que nós não venhamos a esquecer, Eterno, que fizemos um juramento com pena de maldição. É isso que Leomar sempre ora quando a gente estava com a questão de Neemias capítulo 10. O contexto de Neemias capítulo 10 é o mesmo contexto que nós temos que entender que nós vivemos hoje. Porque se nós juramos, esta casa fez esse juramento, ó, verso 28 e 29. Neemias 10, 28 e 29. O resto do povo, aqui ele enumera primeiro os sacerdotes, os cabeças, aí depois ele vem o resto do povo, ou seja, ninguém ficou isento. De menino a velho, de sacerdote a cortador de lenha, entrou todo mundo. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a Torá de Elohim, suas mulheres, seus filhos, suas filhas,
todos os que tinham capacidade de entender, ou seja, nós não somos ignorantes nisso aqui, firmemente aderiram a seus irmãos, os nobres, e se comprometeram sob pena de maldição e sob juramento de que andariam na Torá de Elohim, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Elohim, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Eterno, o nosso Senhor, os seus juízos e os seus estatutos. Nós, quando fizemos esse juramento de forma consciente, nós trazemos sobre nós, pastor, eu creio que o senhor tenha sabido desse momento que nós vivemos, no ciclo passado, nós trouxemos sobre nós o mesmo peso que Jacó embutiu nas costas de José, que José embute nas costas dos seus descendentes, e geração após geração foi sendo carregado pela nação de Israel. Não existe volta para o juramento que nós fizemos. Ou cumpre, ou cumpre. O profeta Isaías, capítulo 10, fala assim, só o resto voltará. Por isso, Léo, a palavra diz que aquele que abandona o eterno, isso é tão sério, Amém, pastor. eles serão escritos no pó da terra, ou seja, vão deixar de existir. Né? Aqueles que abandonam, que uma vez tendo o conhecimento do eterno, você abandona porque essa aliança ela é muito séria mesmo. Voltarão para o pó da terra. Aliás, não serão escritos no pó da terra. Eu vou buscar aqui a base. E diz que o Eterno não tem prazer nele. Não tem prazer nele. Interessante o senhor falar isso, pastor, que isso daí é o final do nosso estudo. E nós vamos chegar lá e vamos concluir dentro da Paraxá que isso que o senhor está falando é fundamentado na própria Torá. Amém. Porque se nós dissemos sim verdadeiramente para o Eterno, não existe mais direito de querer dizer não. Senão nós enfrentaremos a morte. Eu vou mostrar para vocês que existe uma penalidade para isso na Torá. Por isso a importância da maturidade espiritual. Né? Amém, pastor. Amém. Os rabis, Leomar, eles afirmam que Jacó impõe sobre José um juramento com tamanho peso devido à importância que isso representaria para os descendentes dele. E que duas eram as visões de Jacó no momento que ele exige o juramento de José. A primeira era tornar público aos egípcios que mesmo debaixo de uma escravidão que viria e que Adonai já havia avisado, ou seja, do opróbrio e da vergonha que eles sofreriam, ele e sua família permaneciam fiéis à sua pátria, promessa de Elohim, e não se consideravam parte integrante do império faraônico. Eles estavam batendo o pé e dizendo assim, somos da terra de Israel, Canaã. Pode fazer o que for conosco, humilha, escraviza, mata. Nós vamos subsistir porque nós pertencemos à terra de Canaã. José, não me enterra no Egito. Léo, essa promessa ela começa a ser cumprida nessa própria porção. Amém. No capítulo 50, no verso 10, quando ele tem ali o sepultamento de Jacó dentro dos padrões de Canaã. Amém. Nós vamos chegar lá. Não do Egito. Nós vamos chegar lá agora. O segundo ponto de vista enfatizado por Jacó e José era para que José e seus descendentes lembrassem às gerações futuras o lugar de onde vem a sua raiz. A sua raiz não é egípcia. A raiz, ela vem da terra de Israel, para manter viva a raiz. E o desejo de querer retornar à terra de onde essa raiz foi plantada. A terra da promessa, chamada terra de Canaã. E interessante que juramentos realizados com esse nível de comprometimento entre as partes são feitas por necessidade de estabelecimento e cumprimento de mandamento. Não se faz esse tipo de juramento para benefício próprio. É para cumprimento de mandamento de Adonai e de promessas que ele estabelece. Além de uma promessa para Jacó, era mandamento habitar a terra de Israel. Então não tinha como você enterrar o patriarca que daria nome à terra no Egito. Aí lembra que eu falei, custe o que custar, tem que ser cumprido. E nós vamos ver José aqui ralando diante de Adonai para conseguir cumprir isso. A força do mandamento se impõe sobre os homens, levando muitas vezes as exigências para fazê-lo ao extremo limite da razão e da capacidade humana de fazê-lo. É aqui que, se nós não tivermos adesão total a Adonai, nós
abandonamos, porque se torna pesado demais. Nós fazemos, como o pastor Isaac falou aqui, nós retornamos no mau sentido, né, pastor? Nós abdicamos de um retorno que ele nos promove. E nós vamos ver que essa casa já viveu e tem vivido algo semelhante para com isso. É muito interessante que nós vamos ver que quando... Volta lá no capítulo 48. Eu vou entrar no ponto que o Leomar tocou logo, para não ter problema. Porque depois, quando eu entrar na outra questão, vai ser mais pesado um pouquinho para a gente entender alguma coisa. Nós vamos ver aqui no capítulo 48, olha a partir do verso 3. Disse Jacó a José... Não, espera aí, calma lá. Não é no 48, não. Capítulo 50, perdão. Em 50, verso 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Observa o detalhe que José ele chora no ato da morte de Jacó. Presta atenção, porque é sutil. Ele, quando vê o pai morrer, ele vai ao corpo de seu pai e chora naquele momento. Olha o verso 2. Ordenou José aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. Olha a questão que José tem que enfrentar para cumprir o mandamento que Israel dá a ele. Assim, os médicos embalsamaram a Israel. Eles, aqui que a nossa tradução nos dá uma chance de errarmos com facilidade. Quando ele diz eles, o original está os Mizraim, os egípcios, levaram 40 dias, pois assim se cumprem os dias daqueles que são embalsamados. E os egípcios choraram durante 70 dias. 70 dias se cumprem para que o corpo dele fosse mumificado, como uma múmia dos faraós. Esse foi o processo de ser embalsamado que Jacó é submetido após a sua morte. Passados os dias de seu choro, do choro dos Mizraim, dos egípcios, disse José à casa de Faraó: se achei graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, Sheba, dizendo: eis que eu morro, e em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora peço-te que eu suba, para que sepulte meu pai, então voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar seu pai. Subiram com ele todos os oficiais de Faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades da terra do Egito, como também toda a família de José e seus irmãos, e a família de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus pequeninos e os rebanhos e o gado. Subiram também com ele tanto carros como cavaleiros. O cortejo foi enorme. Chegando eles à eira de Atade, que está perto do Jordão, terra de Canaã, levantaram ali um grande e forte pranto. Assim José levantou por seu pai um grande pranto por 7 dias. 7 dias. Ele é obrigado a se submeter a um sepultamento, a um luto não autorizado pela Torá, onde 70 dias um corpo fica embalsamado e não vai ao solo. E José, nesses 70 dias, não tem direito a chorar pelo luto do seu próprio pai. Ele não chora num processo de luto pagão. Ele espera cruzar a terra de Canaã para promover 7 dias de luto. O original hebraico diz que os egípcios choraram 70 dias. Não foi dado a José o direito de chorar fora da terra de Israel, o patriarca de Israel. É ou não é uma tonelada que vem sobre as costas de um homem para ele conduzir? Ele perde o pai, que ele havia ficado quase 20 anos sem ver, o qual na velhice ele recuperou, que ele teria todo o direito de chorar o pai dele. Não foi dado a ele, pastor, o direito de chorar o pai em terra estrangeira.
Não nos é dado o direito de chorar fora da terra de Israel. Eu não estou falando fisicamente não, tá? Nós temos que aprender com isso, que quando o mandamento vem, doa o que doer. Se precisar chorar e não puder, vai ter que engolir o choro. Se tiver que rir e se alegrar, quando não tiver condição de rir e alegrar, vai ter que rir e alegrar, porque o mandamento, ele se impõe. Aí alguns podem falar assim, não, mas não tinha Torá escrita ainda. A Torá rege o coração dos patriarcas desde que mundo é mundo. Quando vocês olham, Caim e Abel, eles já ofereciam sacrifício. Onde que estava escrito isso? A Torá é a árvore da vida para os que nela se apegam, e os que nela se apoiam são bem-aventurados. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. Faz-nos voltar a Ti, eterno, e voltaremos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos. Quem é a árvore da vida que Adão e Eva tiveram um problema lá na criação? A Torá estava lá, meus irmãos, revelada, e Adonai dizendo a eles, olha, não é para vocês. Essa árvore já regia a humanidade desde que a humanidade foi criada, ela precede a humanidade. E se nós olharmos isso, José já tinha no seu coração o entendimento do que era mandamento, do que não era mandamento. Ele segura firme, pastora, 70 dias, 10 ciclos de 7 dias, para chorar o pai dele. E a promessa era 7. Coincidência, né? Coincidência, né? Não, eu estou falando de forma irônica, não é coincidência. A rua 7, né? Proclamar o nome de Adonai numa rua que leva o nome de rua 7. É a plenitude e o poder que Adonai tem sobre isso. O interessante é que quando nós vamos analisando esse percurso, nós vamos ver que José é obrigado a burlar uma lei para cumprir um mandamento. Eu estou fazendo burlar assim, ó, que nós vamos entender isso daí. Só que o próprio patriarca Jacó, ele comete algo, se não tão forte quanto José faz, pior ainda. Volta ali no capítulo, já me perdi aqui, 48, verso do 5 ao 22. Leomar, você lê para mim, ou você, o pastor Isaac, por gentileza, do 5 ao 22? Gênesis 48. 5 a 22, por favor. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. No território que herdarem serão contados segundo o nome de seus irmãos. Vindo eu a Padã, morreu-me Raquel no caminho da terra de Canaã, quando ainda faltava algumas distâncias para chegar a Efrata. Sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Vendo Israel os filhos de José, perguntou, quem são estes? José disse a seu pai, eles são meus filhos, que Elohim me deu aqui. Continuou Israel, traze-nos aqui, peço-te, para que os abençoe. Ora, os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podiam ver. José, pois, fê-los chegar a ele, e os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José, eu não esperava ver o teu rosto de novo, e agora Elohim me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e se inclinou à terra diante dele. Tomou José a ambos, a Efraim com a mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda à direita de Israel, e os fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo, o Elohim em cuja presença andaram seus pais, Abraão e Isaque, o Elohim que me sustentou desde que nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja chamado nele o teu nome, e o nome de teus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Vendo José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe disso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Disse José a seu pai, não é assim, meu pai, este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele.
Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: por vós, Israel, abençoará e dirá: Elohim te faça como Efraim e como Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. Aí? Amém. Aqui nós vemos claramente uma posição do patriarca. O patriarca resolve o primeiro problema, pastor. Eu preciso de alguém para aceitar o juramento, para que seja cumprido o mandamento. José diz sim. O segundo foco, vocês lembram que eu falei que haviam duas situações que os rabis dizem que foi o que motivou Jacó a fazer aquilo ali? A primeira ele tinha cumprido, que era garantir que o seu descendente primogênito desse sequência. E quando eu digo primogênito, é primogênito espiritualmente, porque quando nós olhamos a bênção aqui, ele recebe porção dobrada, que os dois filhos são contados como filhos de Jacó, então ele se sobrepõe aos irmãos pela bênção dobrada que os filhos, no caso netos de Jacó, recebem. Então ali, espiritualmente, o primogênito é José, não há dúvida quanto a isso. Só que, preocupado com a continuidade disso, ele vê a necessidade de transtornar o direito de José quanto à primogenitura de Manassés e dar a Efraim o direito de ser o descendente fiel da promessa. Ele era o avô fazendo isso com netos. Você não encontra base nisso na Torá para ser feito. Segunda coisa, vocês acham que o patriarca não conhecia o direito de primogenitura estabelecido pela Torá e que desde que mundo é mundo regia as famílias? A ponto das famílias na antiguidade, às vezes um homem tinha 10 filhos, ele virava para o mais velho e dizia: meu filho amado, e para os outros: meus filhos. Ele tratava publicamente o primogênito com diferença, para que ficasse extremamente nítido que um era superior aos outros. É isso que Jacó faz aqui. E interessante que quando eu estava estudando sobre isso os rabis ensinam que foi um dos maiores motivos de vergonha e opróbrio para o próprio Jacó. Porque era a segunda vez que Jacó promovia algo ou participava de algo parecido com isso. Era vergonhoso na antiguidade você destituir um primogênito vivo e dar lugar a outro no lugar dele. Porque as famílias não aceitavam isso como algo natural, porque não é natural. Você vê que Rúben lá atrás já vai perdendo a primogenitura dele pelo comprometimento que ele tem com Bila. Nós vemos que o patriarca decide fazê-lo, pastor, ele diz: é Efraim. E o próprio José, se nós olharmos no texto, ele tenta repreender o pai fala: não, é Efraim. E eu lendo a tradição oral, pastor, diz que Efraim era o neto de Jacó, que tinha hábito de estudar a sabedoria abrâmica aos pés de Jacó. Muito provavelmente ele viu capacidade em Efraim, que ele não viu em Manassés para dar continuidade ao que José estaria fazendo. E aí ele diz: vem Efraim. Porque os rabis inclusive dizem, pastor, que o afastamento de José da terra de Canaã poderia causar a José dificuldade de espiritualmente tomar essa decisão. Então ele pula na frente de José e faz o que José provavelmente não conseguiria fazer, para que não comprometesse a descendência. Se nós olharmos Isaías capítulo 7, verso 2, Efraim torna-se tanto o representante maior da nação de Israel, que quando Jeroboão tem a divisão dos reinos do norte e reinos do sul, o reino do norte é conhecido como Efraim. Adonai corrige o reino do norte, não dizendo assim: ó povos da terra do norte. Ele diz: ó Efraim, o que tenho contigo, o que tenho com os ídolos. A correção é sobre o nome daquele que levava a promessa. E diz que a nação de Efraim era a mais populosa no reino do norte. Ou seja, se cumpriu o que Jacó fez ali, quando ele diz: Efraim, é você. Não há discussão de que Efraim carregou sobre ele. E é muito interessante quando nós olhamos isso, que é Efraim que é repreendido pelo profeta Oséias, quando Oséias acusa Israel, ali no texto, Efraim, de adultério contra Adonai. Efraim carrega tanto a capacidade de ser
o filho da promessa de José, mas também carrega o opróbrio quando pecou contra Adonai, quando a adulterou. Oséias, ele se casa com uma prostituta e tem casa não, ele toma uma prostituta e tem filhos de prostituição para acusar Efraim da prostituição que cometia. Ele não está falando de Dan, ele não está falando de Issacar, de Zebulon, ele usa o nome Efraim. Leia o livro de Oséias, de início ao fim é Efraim, 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 porque a quem mais dado, mais é cobrado. Se você recebe, você é cobrado a cumprir o que você fez. E aí, eu olhando essa questão, volta em Gênesis 29 para vocês verem um ponto. O foco aqui é o opróbrio e a vergonha de que Jacó estava assumindo publicamente por literalmente transgredir mandamentos pré-estabelecidos para ele e para a humanidade. Agora não parece um viés isso? Ele está cumprindo um mandamento, transgredindo outro. É assim que nós lidamos com as coisas? Nós temos esse direito de dizer assim, eu guardo o Shabat, mas eu não respeito meu pai? Nós temos essa prerrogativa de negociar mandamento com Elohim? E o que está acontecendo aqui? José furou mandamento. Jacó furou mandamento. Aí o próprio José, na hora que morre, pede para embalsamar o corpo dele para que 400 anos depois ele fosse embora com o povo. Furando o mandamento também. E aí? Onde é que a gente explica uma situação dessa? Olha como que a vergonha de Jacó se tornou tão grande. Capítulo 29, versos 23 a 26. Olha só isso. Aqui é o casamento, o fatídico dia que Jacó casa com a mulher errada. Chegada, porém, à tarde, verso 23 do capítulo 29 de Gênesis. Ele tomou a Lia, sua filha, e a trouxe a Jacó. E Jacó se deitou com ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. Quando amanheceu, eis que era Lia, pelo que perguntou Jacó a Labão: que é isso que me fizestes? Não te servi em troca de Raquel? Por que me enganastes? Olha a vergonha pública aqui agora. Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Não se dá a mais nova antes da primogênita. Ele joga na cara de Jacó o mandamento. E diz assim, ó, você é vergonhoso. Porque igual seu pai Abraão fez com Ismael e Isaac, igual o seu pai Isaac fez com Esaú e com você, aqui na minha casa não se faz isso. O que Labão estava jogando na cara dele é que ele não cumpria mandamento. Aí esfrega na cara de Jacó assim, ó. Opróbrio, vergonha, humilhação. Tá bom, cumpre-se a semana da outra, toma Raquel por mulher e trabalha mais 7 anos para mim. Opróbrio, humilhação e vergonha. Para carregar um mandamento que recaía sobre os ombros dele. Jacó disse não alguma vez. O texto diz se Jacó alguma vez ponderou em dizer, não quero, vou largar. Nós não temos base nenhuma na palavra para pensar isso. Ele persiste, trabalha os outros 7 anos, ainda tem que sair fugido, porque senão não ia conseguir sair da casa de Labão. E aí, eu volto à pergunta que eu fiz a vocês. Quando nós olhamos a questão de José sendo colocado sobre os seus irmãos, eu fui olhar no original, quando o texto ali fala que ele se destacou em meio dos seus irmãos, a palavra não é destacar, não. Sabe qual é a palavra, Leomar? Ali é nazir. Ele trazia sobre ele a força e o peso de uma escolha de Elohim para um nazireado. Tal era a força que Adonai depositava nele para que ele fosse o primogênito da casa de Jacó. Esse tipo de transtorno, que aparentemente mostra uma violação flagrante da Torá, se ela for encarada de maneira racional e física, nós vamos começar a brincar e negociar com os mandamentos de Adonai todos os dias. E não é isso que os patriarcas estão nos ensinando a fazer. Vocês vão ver que deles até Yeshua HaMashiach ocorrem situações como essas, sem ferir a Torá em nenhuma linha. E eu vou mostrar isso a vocês. O nome disso, segundo os rabis ensinam, essa dúvida de por que ele está cumprindo um mandamento violando o outro, ele se explica dentro de um contexto
que nós precisamos ter ele muito claro na nossa mente. Existe um exegeta que classifica esse transtorno de uma razão, de um mandamento, em prol de cumprir um mandamento com força superior para aquele momento, com uma expressão chamada suspensão ontológica. A suspensão ontológica é a capacidade que espiritualmente aquele que tem autoridade para fazê-la, que vocês vão ver que é outra coisa, não é qualquer um que tem capacidade e autoridade para realizar. Nós vamos precisar entender que este que tem autoridade para fazê-lo, eu creio que o homem que leva o nome da terra de Israel sobre ele o tinha, assim como José o tinha. Eles fazem isso de uma maneira a qual eles cumprem à risca o que lhes era exigido, sem causar sobre eles transtorno nenhum e punição nenhuma por ferir outro mandamento. Suspensão ontológica. Ontologia. Eu fui estudar isso, é um tanto quanto desesperador, porque a gente cai no campo da subjetividade. Não é nada palpável a ontologia. Ontologia é o estudo do abstrato, do ser. Ontologia se define pela ciência do ser. É a parte da metafísica que estuda a natureza do ser, a existência, a realidade com um foco abstrato. A famosa frase clássica dos gregos, penso, logo existo. Isso é ontologia. É um aspecto da metafísica que procura categorizar o que é essencial e fundamental em determinada pessoa. Possui um caráter racional e dedutivo. Nada mais é do que a lógica do ser. É você querer explicar os seus sentimentos, as suas reações, as suas ações dentro de um cunho racional. Isso é ontologia. E quando nós entendemos a expressão suspensão ontológica, é a capacidade de suspender esta lógica do ser momentaneamente. Ela não é perene, ela é momentânea. Eu vou precisar avançar um pouquinho, vocês me perdoem. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver que dentro de um cunho legal, existe uma expressão usada no direito, suspensão ontológica jurídica, que é a base que os estudiosos da lei e do direito se dão para discutir a aplicabilidade da lei. Dentro desse contexto, é uma filosofia, a ontologia jurídica. Ela é uma filosofia que tem a capacidade de entender e explicar a essência da lei, do direito, as suas particularidades e a sua relação com o ser humano. Aí entra uma questão que talvez seja o cerne para nós entendermos o porquê, em algumas situações específicas, existe essa autoridade de suspender um mandamento provisoriamente para que outro seja cumprido. Porque dentro do conceito jurídico de ontologia, existem 3 vertentes que brigam. A vertente objetivista, subjetivista e intermediária. A objetivista diz o seguinte: existe uma lei, você aplica. Matou, vai preso. Roubou, perde a mão. Papou, fria, objetiva, aplicada de maneira indiscutível, racional. Existe uma segunda vertente que leva a ponderação individual do caráter humano para ter realizado tal ato. Ou seja, você matou. Por que você matou? O que te levou a matar? Quais foram as circunstâncias? E você é julgada de maneira subjetiva, individualmente, pela sua ação. E existe a turma do intermediário, que é onde eu acredito que se explica aquilo que os exegetas defendem como suspensão ontológica, que é você pegar a capacidade de individualizar a situação, porém sem fugir da base legal que a rege. Então a Torá se mantém, mas quando é olhado o foco e a situação que aquele indivíduo viveu para que ele fosse capaz de burlar a lei sem sofrer a pena dela, ele fosse absolvido disso daí. Isso é a suspensão ontológica. E nós vamos ver que Jacó faz isso, José faz isso, e não ocorre punição para eles. Vocês não veem os patriarcas pagando por ter cumprido um mandamento, enquanto o outro provisoriamente ficou suspenso. Só que nós não temos autoridade para isso. Porque senão nós vamos brincar de guardar mandamento da forma como nós entendemos de fazer.
quando não ocorre um transtorno da razão provocado pelo próprio Elohim em nosso meio, nós não temos essa autoridade. Sabe quem? Eu fui fazendo uma revisão na palavra. Quem fez? Jacó, Abraão, o rei Davi e o rei de Israel, Yeshua HaMashiach. Nós não estamos nem perto da unha do pé deles para querer dizer que nós podemos ter autoridade para fazer algo desse tipo. Se Adonai não fizer por nós, nós vamos ver que nós não vamos ter a capacidade de sermos justificados por Ele mesmo quando cometemos tais loucuras, porque aí se torna, pastor, loucura. O que os patriarcas fizeram não foi loucura. Se nós brincarmos de cumprir lei da forma como nós queremos fazer, nós seremos tidos como loucos diante de Adonai. E olha só que interessante, quando nós começamos a ver isso na palavra, eu vou bater logo no foco do problema, Shabat. O próprio Yeshua ensina que quando ele está ali colhendo espigas com seus discípulos, era um Shabat, ali é Mateus capítulo 12. Quem quiser abrir lá, pode abrir, eu não vou ler tudo por causa do tempo. Ali os discípulos estavam com fome, trabalhando, espalhando o evangelho pela face da terra, era Shabat, eles precisavam comer. E Yeshua diz, vai, come. E aí os fariseus, observando esse comportamento, dizem a ele, uai, mas tu não sabes que Shabat é o 39º mandamento proibido, 39ª restrição que se faz em Shabat, segundo os rabis dizem? E Yeshua responde a eles, quando o sacerdote fazia o sacrifício de Shabat em Shabat, ele não violava o Shabat? Números capítulo 28, abre lá. Shabat tem sacrifício, é proibido sacrificar em Shabat. O sacerdote sacrifica, então tem alguém violando a lei de Shabat. É isso que é a realidade? Ou o sacerdote ali está fazendo algo que suplanta o não trabalhar em Shabat em prol de um povo, de uma vida? Ou Adonai não sabe o que diz, porque se ele manda ter o sacrifício em Números 28, e ao mesmo tempo ele proíbe sacrifício em Shabat, está havendo algum problema. Se nós racionalizarmos, nós vamos ficar como muitos que estão aí, tentando racionalizar a Torá, e vão começar a ver que vão entender ela por um direito humano e não espiritual. O mesmo que deu o mandamento de guardar Shabat desde a criação, ele manda os sacerdotes sacrificarem em Shabat. Abre para mim, Léo, Números 28, lê para mim os versos 9 e 10, eu acho que é 9 e 10. Não é isso? 9 e 10. Lê em alto e bom som, porque isso aqui nós fazemos todo sábado. Números 28, verso 9. Porém, no dia de Shabat, oferecereis 2 cordeiros de um ano, sem defeito, e 2/10 de um éfa de flor de farinha, amassada com azeite, e uma oferta de cereais com a sua libação. É o holocausto de todos os Shabatot, além do holocausto contínuo e a sua libação. Tem ou não tem sacrifício em Shabat? Tem ou não tem? Sacrifício de Shabat existe, dentro do contexto qual Adonai assim mandou fazê-lo. Tudo que fugir a esta regra é coisa humana e não será justificado pelo próprio Elohim. Porque o único que pode nos justificar desse tipo de coisa é aquele que criou a lei para nos reger. Por isso, a suspensão ontológica não pode ser aplicada de uma maneira cotidiana. Ela é considerada uma aplicação de exceção, que transtorna a razão humana em momentos críticos de urgência e emergência em prol da vida. É isso que os exegetas defendem. Então, quando nós encaramos isso, nós começamos a ver que o problema, pastor, é como as pessoas encaram o cumprimento do mandamento, certo? Maturidade, o pastor está lembrando. É a questão da maturidade que ele falou. Se você não tem o olho para enxergar o cumprimento de um mandamento ao nível que Adonai está chamando, você tem 2 opções. Ou você critica, ou você se cala e tenta entender. Que eu acho que é o mais prudente. Eu digo assim, se você não quiser se envolver, cala, ouve, olha e vê. Porque esse mandamento é cumprido, Deuteronômio capítulo 29, capítulo 30, diz que toma a bênção ou a maldição. Se você cumpre o mandamento, automaticamente a bênção vem sobre você. Então você olha o sujeito. Se ele está dizendo que ele está numa situação emergencial, de suspensão ontológica, cumprindo algo,
É só você olhar o que vai dar da vida da pessoa. Se vier bênção, algo justificou aquela pessoa. Se vier maldição, ele errou. É simples, não tem muita dificuldade. Aí que está o problema. Você sabe por que é aí que está o problema? Porque o fato de nós conhecermos a Torá, porque eu acho que nenhum de nós conhece, o fato de nós conhecermos a Torá começa a nos dar uma autoconfiança de dizer que sei como aplico, sei como faço e sei o que é e o que não é dentro da Torá. A Torá ela é revelada diariamente para nós nos sacrifícios da manhã, da tarde, no Shabat, no Rosh Hodesh e nas festas anuais. Não há outra forma. A mesma paraxá ensinada no passado, eu tenho certeza que foi totalmente diferente ensinada este ano. Pega o vídeo e assiste. Então, nós não podemos brincar de achar que estamos em condições de julgar questões que suplantam a nossa inteligência e a nossa capacidade de entender. Porque, na grande maioria das vezes, quem é submetido a uma suspensão ontológica o é por fé. Porque se ele entendeu o que ele está fazendo, ele não faz. Tamanho ou transtorno que tem. Por isso que eu disse ali que eu acredito que José fez por fé. Ele não tinha noção da tonelada que viria sobre ele, do que ele teria que passar para cumprir aquilo que o pai fez ele jurar. Aí que entra uma grande questão. Existe mandamento sendo cumprido e existe mandamento sendo violado através de uma suspensão ontológica. Aqueles que nos acusarão de estar assim procedendo são aqueles que conhecem a Torá dentro da sua arrogância e vão fazer assim, ó, isso não é cumprimento de mandamento. Esta casa não pode dizer que é uma casa que serve a Adonai num retorno, porque esta casa ela é liderada por uma mulher. Estou falando rasgado aqui, para todo mundo entender o que eu estou falando. Durante 20 anos, a acusação sobre esta casa foi que essa casa não era uma sinagoga, que esta casa não podia fazer serviço da Torá, que esta casa não tinha autoridade para fazer o que fez e que vem fazendo, porque havia uma mulher à frente desta casa. Ora, 1 Timóteo e 1 aos Coríntios, diz o quê? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Abre lá para vocês verem. Parece que tem hora que some Timóteo. Meu pai. É segundo? É 2,9. Espera aí. 1 Timóteo 2,9 que eu anotei. É isso mesmo, não é? É, 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 9 ao verso 15, certo? Diz assim, quero, do mesmo modo, que as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou com pérolas, ou vestidos dispendiosos, mas que fazem profissão de servir, mas com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Todavia, será salva, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Mulher pode liderar alguma coisa pela palavra? Pode responder, o que está escrito? Não pode. E liderou durante 20 anos? Liderou. Doa a quem doeu o que eu estou falando. Incomode o ouvido, principalmente da internet, com o que eu estou falando. Agora eu posso dizer uma coisa para vocês, baseado em cima de tudo que nós estamos falando? Teve fruto? Gerou? Então alguma coisa diferente aconteceu nessa casa. Só que é temporário. Até que um sacerdote em condições de assumir fosse levantado, o opróbrio e a vergonha sobre essa casa permeou a vida dela nos últimos 20 anos. E aí, quem vai questionar que esta casa não deu fruto? Que a Prefeitura de Vitória hoje nos conhece e trabalha conosco. Que nós temos uma comunidade na internet muito maior do que a que está presente aqui fisicamente. Que muitos vêm escondidos pegar estudos e informações porque o pastor não pode saber que estão aqui dentro.
Quantos vocês querem que eu diga que acontece isso semanalmente? Na tenda de Abraão tem um que vai com capuz assim, para não ser nem filmado, para não ter prova depois. É sério. Tem padre que vai lá comprar talite, quipá, mezuzá, porque guarda os mandamentos em casa, porque não pode ser flagrado fazendo, porque não quer o opróbrio, não quer a vergonha que esta casa carrega há 20 anos e que fez muita gente abandonar, apontando o dedo para este pecado e esta violação de uma mulher liderar, até algumas semanas atrás. Sabe qual que é o problema? A própria Torá ela é tão perfeita, que ela mesma dá o recurso quando ocorre esse tipo de acusação. Só que o problema é que o recurso ele dói mais, a vergonha se torna maior, e o opróbrio e o peso são maiores em prol de você passar por esta prova. Números capítulo 5, abre lá para a gente olhar. Eu quero saber quem vai ter coragem de ir diante de um sacerdote e tomar a prova das águas amargas e dizer, junto e em frente a esta casa, que essa casa não deu fruto. Eu estou falando para todo mundo ouvir, eu quero saber quem é o corajoso que quer enfrentar uma prova de ordalho com esta casa, porque essa casa vai passar pela prova de ordalho. Sabe por que vai passar? Ela vai passar para mostrar publicamente que a suspensão ontológica ocorreu aqui dentro e que acabou, mas que durante 20 anos precisou passar a vergonha e o opróbrio que passou, ser humilhado. Eu estou usando assim porque humilhado foi pouco. Lama é pouco o que é a casa. Eu não estou falando de uma pessoa não, porque atrás de uma pessoa veio um povo e sofreu o mesmo opróbrio e a mesma humilhação. 20 anos. Eu quero saber quem é o corajoso diante de Adonai que vai se apresentar para enfrentar a mesma prova de ordalho que nós vamos enfrentar nessa casa. Você sabe por que eu estou dizendo quem é o corajoso? Porque é fácil apontar e sair correndo. Culpado, adúltero, e foge, porque o teto vai cair. Cadê o corajoso para vir aqui agora, diante do Sefer Torá, e a gente faz uma prova de ordalho aqui, a comunidade e os acusadores, não tem problema não. Marca o dia, pastor. Quem quiser pode marcar o dia. Que o confronto é com Adonai. Nós vamos ver aqui, prescrito, um mandamento que os rabis dizem que nunca for aplicado na antiguidade na terra de Israel. Eu estou dizendo o seguinte, venham e façam prova. Existe a prova individual e coletiva, cuidado. Ela é coletiva e ela é individual. E ela é coletiva quando ela atinge graus de iniquidade, que é pecado sobre pecado. É uma somatória. Atinge o público em geral. E o estrago é maior. Abre Números capítulo 5, a partir do verso 11. O texto é um pouco grande, Leomar, mas a gente vai precisar ler. Ler com bastante paciência. Eu só queria ler, Léo, os primeiros versículos numa outra tradução aqui. Nós vamos conversar do verso 11. Depois você dá continuidade para mim. Eu vou ler do 11 ao 15. E aí você lê do 16 em diante, por favor. Vocês me acompanham, eu vou citando o verso para vocês entenderem o peso e a sacralidade que o mandamento tem. 11. Números, capítulo 5, verso 11. Adonai fala a Moisés, para dizer: fala aos Bene Israel, dize-lhes, o homem cuja mulher se desvia, dissimulando-se contra ele com dissimulação, se um homem copula com ela em cópula de semente, oculta aos olhos de seu homem, ela se esconde e se contamina, sem testemunha contra ela, sem ter sido surpreendida. Mas um sopro de ciúme passa por ele, ele tem ciúmes da sua mulher, ela se contaminara ou passa por ele um sopro de ciúme. Ele tem ciúmes de sua mulher, ela não se contaminara. O homem faz vir, verso 15, o homem faz vir sua mulher ao ministrante, ao sacerdote, faz vir seu presente, o homem oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada. Ele não despeja azeite, não dá olíbano, sim, é uma oferenda de ciúmes, uma oferenda de memorização em memória de um erro. Continua, Léo, do 16. O sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Eterno. Em seguida tomará água santa num vaso de barro
E tendo tomado do pó que houver no chão do tabernáculo, o espargirá na água. E apresentará a mulher perante o Eterno, soltando a cabeleira dela. E lhe porá as mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais dos ciúmes. Nas mãos do sacerdote estarão as águas amargas e de maldição. O sacerdote a conjurará, dizendo à mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste do teu marido pela imundícia, destas águas amargas e de maldição serás livre. Mas se apartares do teu marido, e te contaminaste, e algum homem que não o teu marido se deitou contigo, o sacerdote fará aqui a mulher prestar um juramento sob pena de maldição, dizendo à mulher: o Eterno te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Eterno descair da coxa e inchar o ventre. Esta água de maldição penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. Fará a mulher beber a água amarga e de maldição, a fim de que estas águas de maldição penetrem nela, causando-lhe amargura. Da mão da mulher, o sacerdote tomará a oferta de cereais, movê-la-á perante o Eterno e o trará ao altar. Tomará um punhado de oferta de cereais da oferta memorativa e sobre o altar o queimará. Depois dará a beber a água à mulher. Ao fazê-la beber a água, será que, se ela se tornou imunda, enganando o seu marido, a água da maldição penetrará nela para amargura, e seu ventre se inchará, e sua coxa descairá. E aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Se, ao contrário, a mulher não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher se desviar e se tornar imunda, enquanto sob o poder do seu marido, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes da sua mulher. Apresente o sacerdote a mulher perante o Eterno, e nela execute toda esta lei. O homem será isento de culpa, porém a mulher levará a sua iniquidade. Olha o verso 12. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, essa expressão no hebraico ela é traduzida nessa outra tradução como dissimulação. Em hebraico, a palavra aplicada no texto é ma'al, que no hebraico significa falsidade, transgredir, passar por cima de. Mesma expressão usada para descrever a dissimulação de Eva quando leva Adão a pecar contra o Eterno. Ou seja, a acusação é que o ato daquele que está sendo provado nesta prova é de que ele passou por cima de algo, violou um mandamento, adulterou o mandamento. Essa é a acusação que vem sobre nós. E o que motiva o marido a fazer tal ato? O marido desta casa é motivado a realizar esse ato por dois motivos. O primeiro deles é o sentimento que permeia o coração dele. Vocês podem ver que a palavra ciúme, a partir do verso 14, é usada à torto e à direita. A palavra ciúme no hebraico é quiná. Quiná não é ciúme doentio de homem que quer vigiar a mulher, mulher que quer vigiar homem. Não é o ciúme doentio, é zelo, amor, sentimento de preservação de um laço matrimonial perpétuo. Essa é a definição de quiná. Adonai por nos amar, amar o seu povo. Quando esse povo é acusado de adultério na relação com Adonai, Adonai expõe a vergonha e ao opróbrio o povo que ele ama, para que ao tomar as águas amargas o resultado se torne público. Deu para entender o que é a prova de ordalho? Nós vamos ser colocados à prova. A nossa vergonha, a nossa humilhação, o nosso opróbrio vai ser levado ao limite, para que Adonai seja honrado e exaltado, caso nós não tenhamos violado o mandamento. Por isso que eu disse, venham e confrontem. Porque eu tenho certeza que o resultado do mandamento já se encontra no nosso meio.
Por isso que eu posso dizer, vem. Eu quero ver quem tem essa descendência crescendo dentro de uma casa constituída igual a essa há 20 anos. Eu sou fruto desta casa há 18 anos. Felipe, Andréia, da mesma geração que eu. Ruth e Benjamin, de uma geração já depois. Léo. E não para. Uma casa que dá fruto é como uma mulher que enfrenta a prova de ordalho. Vocês observem lá no final que diz o seguinte. Verso 28. Se ao contrário a mulher não estiver em pecado ou contaminada, mas estiver limpa, então ela será livre e ela dá fruto. Pode vir. A gente enfrenta a prova de ordalho. Mais opróbrio, mais luta, mais humilhação. Mas a casa já está dando fruto. A casa está dando fruto. Pode vir. Se a barriga inchar e a perna estourar, a gente não viu isso acontecer aqui dentro. A prova de ordalho, ela é um ato público para justificação da esposa de Adonai. Para dar a ela o conhecimento público de que ela é fiel e ama o seu Adon e cumpre tudo aquilo que ele exige dela. O problema é que quem vive de maneira racional e maneira humana não vai enxergar isso nunca. E é para isso que existe a prova, porque quando a pressão sobre esta noiva, sobre esta esposa está muito grande, Adonai toma a frente, expõe a sua mulher e diz, prova, porque ele ama de maneira incondicional essa esposa. E se a esposa der frutos, o julgamento recai sobre aqueles que não deram fruto. E eu posso contar uma para vocês melhor ainda, que eu vi um comentário de um rabino, pastor Isaac, que eu ali achei o mais bonito de tudo. Aquele que sabe que vai enfrentar uma prova de ordalho e foge antes da prova é réu confesso de adultério. Vou medir as palavras. Este povo que abandonou esta casa antes de enfrentar a prova de ordalho são todos tidos como réus confessos de adultério diante de Adonai. E adultério na Torá é punida com apedrejamento, morte. Eu falo isso sem tremer uma linha do meu corpo. Eu falo isso embasado na Torá e naquilo que nós estamos vivendo, e é público o que acontece aqui dentro dessa casa. Graças ao Eterno, essa casa não oculta nada. É público o que acontece aqui dentro. A nossa vergonha é pública, mas a nossa bênção também é pública. Então, querem provar? Venham. Mas saibam que tem sacerdote para botar a prova, que antes não tinha, porque precisa do sacerdote. Agora tem sacerdote. Vem e prova. Eu estou dizendo isso, pastora, com uma segurança tão grande, porque se ela for diretamente proporcional ao opróbrio, à dor e o peso que a gente tem carregado, a bênção ela vai ser inversamente proporcional na mesma condição. Então, doa quem doer, machuca quem machucar, fique para trás quem ficar para trás. Essa casa vai cumprir mandamento Shabat após Shabat e vai se manter de pé até que. E nós não temos que ter vergonha de proclamar o nome de Adonai pela vergonha que nós carregaremos por isso. Porque nós não seremos entendidos. Não aguarde compreensão, principalmente daqueles que se dizem irmãos. Não aguarde compreensão disso, porque não é necessário que haja compreensão. Aí você sabe o que eu lembrei, Leomar, no meio da oração aqui no serviço? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Amo, meu Adon. Tu sabes que amo. Pedro ali estava sendo confrontado com a água amarga de Yeshua, porque antes, 3 vezes, ele negou. Ele não quis o opróbrio do Mashiach estigmatizado no peito dele, porque era muito grande. E Pedro depois disse, tu sabes que amo. A prova de ordalho para nós é a própria Torá sendo enfiada goela abaixo na gente. Você sabe por quê? Porque quando nós não entendemos o mandamento que é doce de forma espiritual, ele desce amargo porque ele vai de encontro à nossa natureza humana. E eu queria fechar com vocês em Apocalipse capítulo 21, por favor. Apocalipse 10. Vocês me perdoem o horário, eu peço desculpas. Apocalipse capítulo 10.
Eu queria que todos nós pudéssemos ficar de pé para encerrarmos. Depois vocês podem olhar Ezequiel capítulo 2, tem prova de ordalho. Nós podemos olhar João capítulo 4, quando ele pega a samaritana. Ali ele está fazendo uma prova de ordalho, expondo a prostituição dela. Apocalipse capítulo 10, versos 8 a 10. Nós vamos ler juntos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto, a Torá, da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo comido, o meu ventre ficou amargo. A palavra diz que quando o galo canta e Pedro lhe reconhece o que fez com Yeshua, ele chora o quê? Amargamente. É a água da Torá que desce sobre ele e ele vê o tamanho do pecado que ele cometeu. Que assim nós possamos ter coragem de enfrentar as provas de ordalho colocadas para nós, porque Adonai é fiel para nos sustentar de pé enquanto esta casa existir. Amém? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde.